Abra a tua palavra, a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu gostaria de ler esse capítulo todo e, à medida que for lendo, refletindo com vocês. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios quando ele estava preso em Roma. É uma das suas primeiras famosas prisões em Roma. De lá ele escreveu também outras cartas, preso, mas em outras prisões, em outras ocasiões, como por exemplo 2 Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu, e também escreveu de uma prisão, mas uma outra prisão em Roma. Dessa prisão aqui, da qual ele escreve Efésios, também escreveu Filipenses, escreveu também Filemão, escreveu também Colossenses. São as chamadas 4 epístolas da prisão, ou cartas da prisão. Paulo escreve aos Efésios para elogiá-los num primeiro momento, mas exortá-los ou lembrá-los num segundo momento sobre algo que Cristo no futuro também os exortaria e que eles haviam perdido. Se vocês se lembram, lá em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus envia uma carta à igreja de Éfeso. Vocês lembram das 7 cartas de Apocalipse? Uma das 7 cartas, Laodiceia, Esmirna e outras, foi a carta aos Efésios, quando lá em Apocalipse 2:1, o Senhor Jesus diz para João, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Aí ele começa a falar algumas coisas, e os pontos de Jesus são todos de elogio à igreja de Éfeso, como os de Paulo aqui também são. O Senhor Jesus elogia os Efésios pelo conhecimento da doutrina, pelo conhecimento da palavra, porque eles rejeitavam certas seitas, rejeitavam a doutrina dos nicolaítas. No que dizia respeito ao conhecimento, eles eram impecáveis. E pelo que nos parece, lendo Efésios, Paulo sabia que esses irmãos conheciam muito bem a doutrina que lhes foi trazida, e não é por menos. Quando nós olhamos aqueles que passaram por lá, nós sabemos que Paulo passou por lá, Áquila passou por lá, Apolo passou por lá, todos eles pregaram na cidade por muito tempo, e foram homens muito reconhecidos durante o primeiro século cristão. Timóteo foi pastor ali por muito tempo, o apóstolo João foi pastor naquela cidade por muito tempo. Você imagina então? A própria mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, viveu e morreu na cidade de Éfeso. Quando João ali esteve e praticamente faleceu ali também, de causa natural, excetuando-se, diferenciando-se dos demais apóstolos, todos eles martirizados, morrendo pelo martírio. O que nós temos então é uma carta que descreve, de certo modo, um perfil eclesiástico. Nós temos um perfil de igreja, um perfil de gente de Deus. E era gente de Deus que tinha a mente muito certa, muito no lugar, que conhecia a palavra porque, pela graça de Deus, tiveram bons homens pregando o evangelho para eles, bons homens dando as doutrinas a eles não só a carta de Jesus em Apocalipse foi enviada, mas por Deus, a epístola dos Efésios, pela pena do apóstolo Paulo, também foi enviada a eles. E assim como foi com os Tessalonicenses, também muito elogiados, aqui também foi pelos Efésios. Mas o que Jesus diz que lhes faltou em Apocalipse 2, nos é apresentado ao longo da carta de Paulo aos Efésios como algo que faltava a eles também. Vocês lembram o que Jesus Cristo disse que era o erro deles lá em Apocalipse 2? O fato deles terem deixado o primeiro amor. Tenho contra vocês, porém, o fato de que vocês deixaram o seu primeiro amor. Quando o Piper, tentando refletir aquilo que outros antes dele também escreveram, como o próprio Jonathan Edwards, e sem querer exagerar, o próprio Agostinho de Hipona, que foi citado hoje à noite aqui, todos eles querendo refletir nesse prazer, e nesse amor, e nessa gratidão, que na verdade são faces de uma mesma pirâmide, gratidão, amor, prazer, pela pessoa de Deus, pela obra redentora de Deus, nos é refletida aqui também em Efésios. Paulo, por um lado, está feliz pelo que Deus fez, pelo amor de Deus que foi derramado sobre o seu povo ao longo da história, aquilo que no livro Em Busca de Deus é chamado por Piper de hedonismo vertical. O hedonismo cristão, hedonismo da filosofia grega, a ideia de você buscar ou ter uma ideologia de vida que se foca no prazer. A ideia de que o sentido último da vida está em você sentir prazer, não importa que prazer seja. Seja o prazer sexual, seja o prazer da alimentação, seja o prazer da própria reflexão, seja o prazer de não fazer nada, seja o prazer de viver loucamente fazendo tudo, seja que tipo de prazer for, viver pelo prazer, porque esse é o sentido último da vida.
Dentro de uma perspectiva cristã, é óbvio que tudo isso se abandona, mas se coloca no lugar a busca de um prazer em todas as coisas, em todas as áreas na vida, em Deus. Quando eu busco no Senhor a minha alegria e prazer últimos de viver. Buscando a Deus e tendo nele prazer enquanto eu trabalho, buscando a Deus e tendo prazer nele enquanto eu estudo, buscando a Deus e tendo prazer nele enquanto eu canto, enquanto eu vivo, enquanto eu me relaciono com as pessoas, enquanto eu faço tudo o que Deus me permitir fazer nesse mundo. Essa visão deve nos levar à adoração. É por isso que Paulo, aqui no comecinho da sua epístola, tendo em mente que faltava aos Efésios essa noção do primeiro amor, essa noção da gratidão pela coisa simples que foi o fato de Deus tê-los resgatado. Simples, porque a mente deles estava focada, segundo a maioria dos estudiosos, teólogos bíblicos, em debates, em questões que eram levantadas naquele tempo, pelos nicolaítas, como foi dito em Apocalipse 2, e outras falsas doutrinas que já circulavam nas igrejas da Ásia Menor naquela época. Me parece que havia uma preocupação com tantas coisas, mas se esquecia do básico, do essencial, que era o amor de Deus derramado sobre os nossos corações e que nos trouxe para Ele. E o fruto desse amor de Deus derramado no nosso coração era um amor no nosso coração derramado por aqueles que vivem com a gente. Então, enquanto eu aprendo e desfruto do amor de Deus por mim, naturalmente eu não tenho como não me derramar em amor pelo outro. À medida que esse vaso é cheio deste amor, eu não consigo conviver apenas com ele, mas é mais do que obedecer uma ordem. É um prazer quando eu quero imitá-lo, amando os outros como eu fui amado por ele. Logo, a dimensão do amor horizontal, do hedonismo horizontal, da busca do amor pelo outro, de forma horizontal, ela está intimamente ligada à busca pelo prazer e pelo ser amado pelo Senhor. Logo, se eu digo que amo o Senhor e não amo o meu próximo, esse amor não existe, como João escreveu nas suas epístolas. Se eu digo que eu conheço a Deus e amo o Senhor, mas eu não tenho atitudes práticas de amor pelo meu semelhante, esse amor é falso, é hipócrita, é mentiroso, é mundano, é interesseiro e outros adjetivos péssimos que você pode colocar aí. Então Paulo, antes de descrever esse tipo de amor que ele vai tratar no capítulo 2, eu pretendo tratar com vocês amanhã à tarde, permitindo o Senhor, amanhã de manhã, perdão. O ponto dele principal aqui é mostrar que a base fundamental de todo prazer e de toda busca por Deus é compreender o amor de Deus por nós. E foi nesse sentido que ele escreveu Efésios 1, dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam com vocês. Paulo, portanto, escreve aos santos que vivem lá. Não é para todo mundo, é para aqueles que são santos. Estes são os que são capazes de compreender essa mensagem. Esses que são achados santos e fiéis, por serem, como Jesus colocou lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14, aqueles que são a luz do mundo, aqueles que são a cidade edificada sobre a montanha, aqueles que fazem diferença para aqueles que estão ao seu lugar, eles precisam sempre se lembrar desse primeiro amor, daquilo que é essencial no coração deles. Eles são a luz do mundo. Jesus, e o apóstolo João vai relembrar-nos disso em João 8, versículo 12, quando replicando as palavras de Jesus, ou escrevendo sobre as palavras de Jesus, João diz lá, Jesus afirmando: eu sou a luz do mundo, quem me segue a mim não andará em trevas. E também João, no capítulo seguinte, no 9, verso 5, ele diz: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. João 9, 5. João 8,14, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Não é interessante essa relação que há entre sermos a luz, entre a nossa relação com Cristo e o fato de tudo isso ter sido colocado como base para aquilo que vai ser construído depois. A primeira memória, então, que Paulo traz a eles é: vocês são esse tipo de pessoas. Vocês são a luz que é envolta e não é dissociada do próprio amor. Assim como o amor se derramou, a luz lhes envolveu. Por isso, enquanto vocês iluminam, vocês amam. Vocês não têm como separarem uma coisa da outra. No verso 3 ele começa uma oração de louvor, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Bendito seja Ele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa expressão regiões celestiais vai ser repetida por Paulo em toda essa epístola. Quase todos os capítulos ele vai repeti-la. Em alguns capítulos mais de uma vez, como ele faz aqui no capítulo 1. Ele diz ela aqui, ele vai citá-la novamente no final, daqui a pouco a gente vai ler. Ele começa com essa palavra de adoração, que o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo seja louvado. Ele que tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais, que é uma outra expressão fantástica. Não vai dar tempo da gente entrar a fundo, porque eu quero ler o texto todo e ter uma visão mais panorâmica com vocês da visão de Paulo aqui. Mas todas as bênçãos espirituais envolve tudo aquilo que o Senhor fez por nós no passado, tem feito agora e fará no futuro. Tudo aquilo que vem do Senhor e envolve a nossa vida e faz com que nós enxerguemos todas as coisas nesta vida como sendo espirituais. São vários aspectos de uma mesma realidade. Se por um lado nós enxergamos tudo o que recebemos, sejam bênçãos materiais ou não, como bênçãos também espirituais, nós devemos enxergar que são nessas regiões celestiais que todas elas são separadas para nós, e todas elas vêm da divina e bondosa mão do nosso Salvador para nós. Nada é fruto do nosso merecimento, tudo é graça dele. Tudo é fruto do amor que ele tem por nós. E Paulo vai ampliar um pouco essa visão no verso 4 dizendo: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja quantas vezes ele enfatiza esse ponto. Para Paulo, a apresentação da doutrina da eleição não se dá num contexto de discussão, mas sim de adoração. Hoje em dia, quando nós trazemos para cima da mesa o assunto eleição ou predestinação, normalmente nós o trazemos em qual contexto? No contexto de adoração ou no contexto de debate e discussão? O que lhes parece? Mais de discussão. Mas é-nos surpreendente olharmos para as Escrituras e percebermos que todas, sem exceção, todas as vezes em que esse assunto é apresentado, ele é apresentado no contexto da adoração. Aqui é mais um desse. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Ele que antes da fundação do mundo nos escolheu, nele nos adotou, nos predestinou, nos chamou no amado. Antes do Pai, do Filho, antes da criação ter começado, antes do Espírito pairar por sobre as águas, ou seja, antes de Deus ter dito haja luz, ele disse haja cruz. Antes de o Pai ter feito qualquer coisa no tempo e na história, ele determinou que de alguma maneira nós seríamos dele, viveríamos para sempre com ele. E eu sei que isso levanta talvez no seu coração, como um dia levantou no meu também. Quando a gente é muito novinho na fé, a gente tem um monte de dúvida, como toda criança é cheia de dúvida, isso é natural, isso não é demérito, esse é um processo que todos nós passamos. Sobre a justiça de Deus. Poxa, então por que os outros não são salvos? Por que aqui diz que ele nos escolheu, mas ele nos escolheu e nos escolheu o outro? Ou será que ele escolheu a igreja inteira? Tipo, entra quem quer. Ele escolheu o corpo, o corpão, o povão, mas quem entra, aí depende de cada um. Não é ele que vai dizer quem vai entrar, quem não vai entrar. Ele escolheu um povo para ele, mas entrar nesse povo aí é da livre vontade de cada um. Mas é isso que o texto diz? É isso que as Escrituras dizem? Não! As Escrituras sempre nos apresentam que Deus escolheu cada um dos seus. Mas sabe por que ela nos apresenta? Não para que eu fique pensando, mas por que eu e não o outro? Por que ele não escolheu também o meu pai, por exemplo? Por que ele não escolheu fulano de tal? Por que ele não escolheu o meu amigo que convivia comigo antes da minha salvação, lá atrás, com 17 anos de idade? Por que só eu fui e aqueles outros caras não foram? Quando a pergunta que eu deveria fazer é, por que nenhum daqueles caras com quem eu tocava na minha adolescência inteira e começo da juventude, nenhum deles está aqui? Eu não fui criado, eu estou falando da minha própria vida, num berço cristão. Mas de uma maneira totalmente imerecida e incompreensível para mim e para muitos que me conheceram, o Senhor se derramou em amor sobre o meu coração.
E essa graça foi tão irresistível, esse amor derramado foi tão convencedor, que tudo que eu tenho feito de lá para cá é buscar conhecer mais esse amor e me prostrar para agradecê-lo. Quando eu comecei a entender isso, isso fez toda a diferença para mim. Entender que esta doutrina que não precisava ser colocada na Bíblia. Deus poderia nos contar isso só depois no céu. Quando nós talvez tivéssemos uma maturidade um pouco maior para digerirmos a profundidade desse ensinamento. Mas Ele quis, de alguma maneira, nos dar antes. Não para que a gente ficasse como criança discutindo entre nós, mas para que a gente pudesse juntos, como Ele esperava também que coletivamente, unidos, os efésios se unissem para adorar aquele que antes da fundação do mundo os amou. Os inseriu, os adotou no amado. Quando a gente fala de adoção, é sempre uma coisa tão bonita. Quando a gente pensa em crianças abandonadas ou desprotegidas, ou pessoas que foram simplesmente deixadas, largadas por pais que não os planejaram, que não os amaram, que não tiveram condições de cuidá-los, e que perderam-nos por causa das drogas, por causa dos vícios, por causa do crime, por outras coisas mais. E essas crianças acabam vivendo separadas, e quando nós sabemos de famílias que as adotaram, a gente sempre olha para a adoção como algo maravilhoso. Eu conheço várias pessoas que foram adotadas. Na nossa igreja a gente tem algumas famílias que adotaram, e não tem como você olhar para isso senão como algo lindo, algo maravilhoso, algo encantador. Quando Paulo usa essa expressão aqui, no início da sua adoração, e ele diz que nós fomos adotados, isso significa que era exatamente isso que nós éramos. Nós éramos filhos perdidos, eram crianças abandonadas, éramos pessoas sem pai nem mãe. Éramos pessoas sem rumo, sem futuro, sem chance, sem nada que pudesse ser de fato ou trazer alegria para nós um dia. E nós viveríamos como muitos vivem hoje, à procura de coisas que nos trouxessem prazer e satisfação. Amor, sermos amados, mas nós não encontraríamos em lugar nenhum. E Deus, por uma razão que a gente não entende, Ele nos trouxe, Ele nos adotou. Ele disse, vem para cá. Ele nos arrastou para si. Por isso Paulo está louvando a Deus por isso. Não é matéria de discussão. É motivo para a gente reconhecer que a gente nada é, nada pode, nada somos capazes de fazer. Mas por uma razão inexplicável, Ele nos amou. Segundo o propósito da sua vontade, diz aqui. Para o louvor da glória da sua graça. Essa graça que é cheia de glória. Para que quando conhecêssemos, não discutíssemos a respeito dela. Para que quando nos fosse apresentada, não ficássemos debatendo e nos dividindo em torno de um assunto que nos foi dado, para que a gente pudesse, unidos, adorar pela mensagem da cruz. No verso 7 ele diz, nele, no amado de quem ele está falando, e a quem ele está louvando, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo, e aí ele repete o amor, a riqueza da sua graça. A gente foi redimido no sangue dele. Não somente nós, mas os nossos pecados. São duas expressões que aqui estão, e que fazem paralelo com as palavras de Isaías no capítulo 53. Se você quiser abrir lá e deixar aberto com outro dedinho aqui em Efésios, eu gostaria de ler alguns trechos de lá com vocês agora. Ele diz aí em Efésios, enquanto vocês abrem Isaías 53, que nele nós temos a redenção pelo sangue. Ou seja, o sangue de Jesus faz com que nós sejamos comprados e agora pertençamos a Ele. Mas mais do que isso, ele diz, Ele faz também a remissão dos nossos pecados. Ou seja, não apenas os nossos corpos e as nossas vidas pertencem a Ele, mas num outro momento, também os nossos pecados foram remidos e comprados, e agora absorvidos por Ele. Ou seja, Ele não comprou só a tua vida, Ele comprou o teu pecado. É por isso que quando o acusador, que nos é apresentado por João, lá em 1 João 2, 1 e 2, ele nos acusar, João vai dizer no versículo 2, do capítulo 2 da sua primeira epístola, que nós teremos um advogado junto ao Pai. E esse advogado vai dizer, ele não tem mais culpa não. Que pecado se eu já comprei o pecado dela? Que culpa, que pecado que eles tenham cometido que eu não tenha comprado? Eu não só comprei a vida dele para que ele seja meu servo, meu escravo, de mim, que agora ele seja meu, mas eu também comprei os pecados deles. Todos os pecados deles são meus.
foram meus naquela cruz. Quando o Pai derramava a sua ira sobre mim, no Calvário, no Gólgota, era sobre eles que o Pai derramava a sua ira. Era pensando neles que ele me castigava, porque eu tomei sobre mim a iniquidade, as transgressões. Não é só a culpa, a condenação, mas também as transgressões de cada um deles. Por que ele fez isso? Você mereceu isso? Você fez alguma coisa para que ele tivesse te amado e se dado para te remir dessa forma? Em Isaías 53, no verso 4, nós lemos que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, verso 5, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, lá naquela cruz, e pelas suas feridas fomos sarados. O castigo. Sabe qual seria o seu castigo e o meu castigo? O inferno. Esse é o nosso castigo. A culpa que recaía sobre a nossa cabeça, a pena que deveríamos cumprir por toda a eternidade, seria no inferno. Esse seria o nosso castigo. E isso apaziguaria a ira de Deus, porque seria justo que nós fôssemos para o inferno, e não para o céu. E isso seria justo, e isso agradaria ao Pai. Mas por uma razão que a gente não compreende, o castigo que cairia sobre nós, caiu sobre o Filho dele naquela cruz. Por isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E graças a ele, hoje nós somos sarados, ou como Paulo escreveu em Romanos 5:1, nós temos paz com Deus, pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos paz. Veja o verso 6 também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele só a nossa condenação? Não, o texto diz a iniquidade de todos nós. Verso 8, pela opressão e pelo juízo ele foi levado, sua linguagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Verso 10, todavia, esse verso é fantástico, todavia ao Senhor, Yahweh, o eu sou, agradou moê-lo, esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Assim como se esmaga, se amassa a massa de um pão, para prepará-lo e dá-lo como alimento àqueles que famintos estão, assim o nosso Pai Celestial esmagou o seu Filho, preparando-o para fazer dele alimento para nós, por amor, porque nós éramos, como Spurgeon dizia, como mendigos que procuravam pão, e ele nos trouxe a Bethlehem, a Belém, a casa de pão, onde nós encontramos aquele que nasceu simples e humilde numa manjedoura, mas que é reflexo desse desejo do Pai de fazer com que a humanidade perdida, que busca prazer na lata do lixo e naquilo que é podre, possa encontrar prazer nele, no Senhor. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará, ó você aqui, a muitos. Porque as iniquidades, você de novo, deles levará sobre si. Esse é o sinal da alegria de Deus. Essa é a alegria e a glória de Deus. Deus, a sua glória, em sua glória, deseja nos trazer para o seu Filho. E isso traz prazer em nosso Deus, mostrar-nos a sua glória. Cristo orou por isso no Getsêmani, para que nós víssemos a sua glória também depois, para que ele recebesse de novo a glória que ele inclusive deseja nos mostrar depois que nós estivermos com ele no novo céu e na nova terra. Tudo isso sem que merecêssemos, tudo isso por amor. Voltando a Efésios 1, continuando no texto, verso 9 diz que ele, verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade,
segundo o seu propósito, que ele apresentou, não é mais mistério, em Cristo, de fazer convergir nele, atrair para ele. Lembra que Jesus tinha dito isso também? Quando eu for levantado, atrairei muitos para mim. João 12:32. Aqui, de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança. A gente não é só filho adotado, a gente não é só mendigo abandonado, que foi de alguma maneira amado e atraído, convergido para ele por vontade do próprio rei, por vontade do próprio pai, mas fomos feitos também herança, espólio, pertencimento, bem, coisa que traz alegria, algo que satisfaz o coração de. Fomos feitos herança. Herança normalmente é coisa que é boa e que traz alegria. Esperança, embora o nosso Deus não precisa disso, mas Ele apresenta tal palavra para descrever o que somos para Ele. Ele olha para nós como quem se alegra olhando para uma herança. E Ele continua dizendo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. É a segunda vez que ele repete isso. Ele já havia dito isso também no versículo 6, para o louvor da glória de sua graça. Agora aqui no final do 11 ele vai dizer, no 12 ele vai dizer, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui termina o primeiro louvor, a primeira oração de Paulo. É uma oração, obviamente, uma oração de louvor, de adoração. Paulo adora a Deus aqui, escrevendo aos Efésios, lembrando do amor e do prazer que há no coração de Deus em ter vindo a este mundo, ao ter entrado na história para redimir um povo que Ele chamou para ser seu. Em Paulo saber que antes de ter fundado o mundo, Ele disse, haja cruz, Ele nos amou, Ele decidiu consertar a nossa vida quebrada, Ele decidiu, remediar tudo aquilo que estava enfermo, doente, e caminhando para a morte eterna, para a pobreza e morte eternas em nosso próprio coração. Paulo, então, do 15 até o final, 23, ele vai fazer uma segunda oração. Quando ele diz, por isso, também eu tendo ouvido a respeito da fé, veja como ele elogia, fé aqui vem no sentido de conhecimento de doutrina, ou conjunto de coisas em que se acredita. Tipo confissão de fé, declaração de fé. Qual é a tua fé? No que você acredita? Coisas em que se crê. Eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor e do amor para com todos os santos. E não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. E aí ele faz uma outra oração a partir do 17, quando ele diz, peço. Veja, porque eu creio que isso também agrada e glorifica ao nosso Pai. Esse que é o tema dessa primeira reflexão. A glória de Deus e o prazer dele em sua própria glória. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que, em primeiro lugar, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A gente precisa pedir isso ao nosso Pai também. E precisamos pedir isso uns para os outros. Pedir para que Deus nos encha deste espírito, ou de um dom espiritual, ou de uma capacitação que vem do Espírito Santo, para que nós tenhamos sabedoria e compreensão da revelação, para que tenhamos um pleno conhecimento de quem Ele é. De um pleno conhecimento dele. Sabe por quê, gente? Porque quanto mais a gente entende quem Ele é, quanto mais plenos estamos no conhecimento do nosso Deus, mais nós o amamos. Não existe no nosso coração lugar para raiva, medo. Só há lugar para gratidão. E quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente é grato por Deus, pela história das alianças, a história da própria aliança, os pactos que Deus fez, a forma ou as formas como Deus veio, como Ele nos amou, como Ele resgatou, um povo que insistente e obstinadamente deu as costas para Ele. Esse Deus é encantador. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é grande demais. Nós não merecemos esse Deus, a gente não merece essa palavra.
Nós não merecemos o Espírito, nós não merecemos a ação dos anjos, os Espíritos ministradores do Senhor que nos livra dia a dia. Nós não merecemos o sangue do seu Filho derramado naquela cruz. A gente não merece nada disso. Mas Ele nos deu, e quanto mais nós estamos plenos desse conhecimento que nos vem pelo Espírito de sabedoria e de revelação, mais nós o amamos e mais a gente ama um ao outro. Mais nós passamos a ter prazer nele, e isso é a alegria dele. A alegria do Pai é ser glorificado e conhecer a sua glória, conhecer a sua fama. Conhecer a sua glória é conhecer quem Ele é. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós o glorificamos. E quanto mais o glorificamos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais nele temos prazer. E quanto mais nós temos prazer nele, mais ele volta a ser glorificado em nós. Paulo continua dizendo, peço, verso 18, que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Você já pediu para Deus fazer isso com você? Você já pediu isso por pessoas que estão sentadas com você? Ilumine os olhos do coração dessas pessoas que estão comigo. Ilumine os olhos do meu próprio coração, para que saibam qual é a esperança do chamado de vocês, da vocação de vocês. Por que é que vocês foram arrancados das trevas e trazidos para a luz? Por que é que vocês foram desarraigados desse mundo e foram plantados, Salmo 1, em rios de águas vivas, para que pudessem florescer e frutificar? Por que que ele fez isso? Qual é a razão da vocação, do chamado? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza? E isso é fantástico, verso 19. E qual é a suprema grandeza? Suprema já é um negócio grande, né? Suprema grandeza é um negócio mais grande ainda, maior, né? Convenhamos, mais grande. Mas a gente tem que usar todos os erros do português aqui para a coisa ficar exagerada mesmo. A suprema grandeza daquilo que é maior e mais maior de grande. Seria mais ou menos assim que Paulo colocou ali. Mas o tradutor não foi fiel ao original, né? A suprema grandeza. E aí ele fala do seu poder sobre nós. A palavra dinamis aqui, que é a mesma de dinamite. Ou seja, ele quer mostrar que é algo grande, que opera sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Não perca em mente aquilo que Paulo está colocando aqui. Primeiro ele fala, eu estou escrevendo para aqueles que são santos, são fiéis, porque eles vão entender essa palavra. E aí ele louva a Deus como se numa oração comunitária, porque ele o tempo todo fala que nos escolheu, nos amou. Não é ele sozinho, ele está junto com os outros louvando. Ele lembra de que ele foi resgatado, foi amado, foi adotado, foi perdoado, os pecados dele foram comprados. Ele lembra que ele foi feito herança do Pai, ele lembra que ele foi selado com o Espírito Santo. Ele se lembra que agora ele tem a marca, ele tem a adoção, ele tem a esperança, ele tem a herança. Aí então ele pede para que o Senhor possa conceder a eles cada vez mais sabedoria, para entender cada vez mais sobre essa graça que fez tudo isso por nós. Para que eles não se esquecessem, para que os olhos do coração deles, coração que é tendencioso para cauterização, para petrificação, para o apodrecimento, para buscar aquilo que é errado, que os olhos do coração deles não se fechem para a tua glória, para o prazer no Senhor, mas se abram para que eles possam compreender a força do poder que opera sobre eles, em Cristo, com a força e a eficácia do seu poder. Que poder é este que atua sobre nós? Eu gosto de uma frase do John Piper em um outro livro seu, John Piper, que é a inspiração dessa conferência, por causa de um dos seus livros que tem esse tema, quando ele faz a seguinte questão. E a questão é, você sabe quanto poder é necessário para manter John Piper salvo, seguro e no caminho? E a mesma reflexão eu faço com vocês aqui. Será que nós sabemos quanto poder é necessário para manter você a salvo no caminho? No verso seguinte ele responde, ele exerceu esse mesmo poder em Cristo, fazendo o quê?
ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder que o levantou para que ele se assentasse à destra do Pai Todo-Poderoso, pelo mesmo poder que um dia ele virá uma segunda vez para julgar vivos e os mortos, o mesmo poder que operou tudo isso em Cristo Jesus, é o poder que opera na tua vida para te manter salvo e no caminho. Porque nem isso você e eu somos capazes de fazer. Piper vai dizer, e a gente vai concordar, que se Deus por um só segundo nos deixasse pelo nosso próprio poder, nós não sobreviveríamos uma hora no caminho do Senhor. É pela graça que Ele nos mantém. No verso 21 ele diz, acima de todo o principado, Ele está sentado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está sobre tudo e sobre todos. 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mais uma expressão hiperbólica, incompreensível, exagerada. Como é que você e eu, como é que nós, Igreja de Jesus, podemos ser a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas? Dá para entender um negócio desse? O mesmo Deus que é pleno, grandioso, imenso e que a tudo preenche, Ele nos preenche. Não fomos nós que saltamos e o agarramos e nele mergulhamos. Foi Ele que se derramou sobre nós e quis nos encher para nos transformar à imagem do seu Filho. E isso, na mente e no coração do apóstolo Paulo, é a glória do nosso Deus, é a glória da sua graça. Ele permitiu que nós entendêssemos isso para que nós pudéssemos viver para o louvor desta glória, deste conhecimento, desta fama, de sabermos que Ele tem se derramado sobre nós e nos enchido, nos escolhido, nos separados. Enquanto tantos outros no nosso tempo usam desse expediente, dessa doutrina, talvez para ficarem famosos, talvez para ganharem alguns views, ou talvez para ganharem alguma coisa em troca disso, nos meios e nas mídias sociais, que nós compreendamos que na pena do apóstolo Paulo, a doutrina da eleição, nos lábios do apóstolo Paulo, a menção da doutrina da predestinação, estava apenas envolta no desejo de adorar ao Senhor. Estava apenas na mesma circunstância de talvez dobrar os joelhos e dizer, Senhor, eu não mereço isso. Eu mereço continuar no mundo, perdido com as outras pessoas. Quanto mais quando eu lembro de todas as coisas que eu tenho feito pelo Senhor depois da minha conversão. Quantas vezes eu não tenho te traído, quantas vezes eu não tenho te abandonado, quantas vezes eu tenho te negado. Mas mesmo assim, mais e mais o Senhor tem me amado, tem me livrado, tem me abençoado, tem me consolado, tem me perdoado. Quando eu lembro do capítulo 1 de Efésios e lembro desta apresentação de Paulo sobre a doutrina da eleição por meio de uma palavra de adoração, eu compreendo que Deus espera que no meu próprio coração eu queira ser um verdadeiro adorador. Eu queira viver em adoração. Eu queira e decida viver para a glória desta graça, a qual Ele derramou sobre nós gratuitamente no amado. Que eu decida viver não para murmurar, ou para reclamar, ou para discutir, discordar, mas para adorar. Eu queira viver para bendizer. Eu venha viver para buscar mais conhecimento da pessoa dele. Eu venho a viver para buscar mais conhecimento desta graça, da beleza dessa graça, para que então eu não possa apenas ter prazer, esse hedonismo vertical, ter esse prazer na pessoa do Senhor Deus, mas possa também transbordar em gratidão e amor para com aqueles com os quais eu vivo. A resposta prática será esta: eu amarei mais. Eu terei mais prazer nas pessoas. E note, o prazer que eu vou ter em vocês não vai ser um prazer pecaminoso. O prazer que vocês terão uns com os outros não será a busca de um prazer egoísta e pecaminoso. Nós teremos prazer em nossa irmandade.
Nós teremos prazer nessa confraria. Nós teremos prazer em sermos irmãos. Nós teremos prazer porque teremos encontrado a mesma casa de pão. E nos alimentamos do mesmo pão. Fomos satisfeitos pelo mesmo cordeiro. Fomos lavados pelo mesmo sangue. Ainda que possamos discordar aqui e ali, termos dúvidas sobre um ou outro ponto, isso a gente vai ter mesmo. Mas aquilo que mais nos une, ou que mais nos marcará, não será o apagar das luzes desta cidade sobre o monte. Porque as pessoas ali vivem discutindo e brigando umas com as outras. Mas será o brilho cada vez mais forte dessa cidade. Porque ali as pessoas amam umas às outras naquilo que elas conheceram na mensagem da cruz. Naquilo que elas conheceram em Cristo Jesus. Elas se amarão mais, serão mais gratas, enquanto buscarão juntas compreender pouco a pouco mais desta graça. Que assim possa ser no nosso coração, enquanto o Senhor não nos chama, ou enquanto o nosso amado Salvador não retorna, que Ele veja no nosso coração, muito mais do que qualquer outra motivação ou atitude, que Ele veja adoração, gratidão por essa graça gloriosa que sobre nós ela derramou em Cristo Jesus.